Olá pessoal, dando início a mais uma aula na nossa disciplina de instalações hidráulicas e sanitárias, ainda continuando sobre o assunto de esgotamento sanitário, na aula de hoje, na aula 10, nós vamos falar um pouco a respeito sobre as partes constituintes de uma instalação predial de esgoto, ainda falando sobre aquela parte, né, que seria as partes que interligam a parte de esgoto. E também nós vamos falar um pouco sobre os materiais utilizados nessas tubulações de esgoto, certo? O que elas compreendem, como elas devem ser. As partes constituintes de uma instalação predial de esgoto. Continuando aquele mesmo assunto. Na aula passada nós vimos um pouco sobre os ralos, sobre o tubo de ventilação, tubo de queda. Na aula atrasada também um pouco sobre o ramal predial, o ramal de esgoto, o coletor, subcoletor, enfim, são várias partes que constituem essa instalação predial. E ainda nós estamos, com mais delongas, falando um pouco a respeito sobre ela. Uma coisa que é bastante clara a gente falar é sobre as caixas de inspeção e de gordura que nós falamos na aula anterior. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que a principal diferença que existe entre a caixa de inspeção e a caixa de gordura é que a caixa de inspeção ela é utilizada para locais como banheiro, área de serviço. Já a caixa de gordura ela é utilizada mais para aquela parte que interliga com a pia da cozinha. Nós vamos ter mais detalhes falando a respeito sobre essa caixa múltipla, que essa caixa múltipla, ela determina, juntamente, ela pode ser utilizada tanto para uma caixa de inspeção como para uma caixa de gordura. Normalmente o povo fala até basicamente que ela seria a mesma coisa, porque a caixa múltipla, ela pode ser utilizada para ambos os processos. E falando um pouco a respeito sobre a caixa múltipla, ela é uma caixa de plástico que foi desenvolvida pela Tigre e ela pode ser utilizada tanto como uma caixa de gordura, como uma caixa de inspeção, como uma caixa de águas pluviais. Sem mais delongas, falando mais sobre a parte de caixa de gordura e de inspeção, que é o nosso foco, o esgotamento sanitário. De acordo com o fabricante, a Tigre, o produto ele consiste com kits de componentes intercambiáveis, que em função da necessidade de instalação, ou seja, se ela for utilizada para a caixa de gordura ou para a caixa de inspeção, elas podem ser montadas para uso de qualquer uma das três versões, caixa de gordura, de inspeção ou de águas pluviais. Essas caixas, elas já vêm pré-montadas, bastando apenas completar a tampa ou a grelha e os prolongadores, se necessário. Para a montagem, basta encaixar as peças por meio das juntas elásticas. Nós temos a imagem aqui, algumas das peças que vêm, que seria a tampa reforçada, o porta-tampas, o anel giratório, o sifão e o plug, a cesta de limpeza e o corpo da caixa, certo? A cesta de limpeza seria a parte que fica aquela parte de gordura, seria a parte que está filtrando dentro dessa caixa, certo? A caixa múltipla. A caixa múltipla, ela apresenta algumas vantagens em relação às tradicionais, a de concreto e de alvenaria, principalmente pelo fato dela ser fabricada em PVC. Algumas dessas vantagens são: ela não sofre ao ataque químico do esgoto sanitário, ela é facilmente adaptável em qualquer tipo de terreno, ela possui um isolamento que impede a passagem de odores, ela possui um fácil acabamento com o piso, pois o formato quadrado da parte superior, das tampas, ela facilita o acabamento em qualquer tipo de piso, né? O cimentado, cerâmico, pavimentado, enfim. Ela é fácil de transportar em função da sua leveza, a leveza do material, ela é fácil de limpar. A superfície lisa, ela não gera incrustação de gordura ou de impureza. E ela permite também uma ligação de desnível. Através dos prolongadores, elas podem ser criadas entradas com alturas diferentes das demais ligações.
Ela possui também uma profundidade ajustável de 1 em 1 centímetro através dos prolongadores sem entrada. E, como eu já tinha falado antes, ela é fácil de transportar em função da leveza do material. Além dessas vantagens, as juntas elásticas, elas previnem os vazamentos contra o esgoto do solo, o esgoto pode poluir os lençóis de água e fazer com que o solo ceda. Ela garante também que a água do solo ela não entre na caixa, como acontece em regiões que o lençol freático é muito elevado. No litoral, por exemplo, que o nível de água ele possui um lençol freático mais elevado, porque nós estamos na cota zero, que seria o nível do mar, certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre as características técnicas dessa caixa múltipla utilizada para a caixa de inspeção de esgoto ou para a caixa de gordura. Algumas características da caixa múltipla à finalidade de caixa de inspeção de esgoto. Ela possui 3 entradas e uma saída com diâmetro nominal de 100. O fundo em formato de canaleta com declividade. Uma estanqueidade garantida por juntas elásticas. Dimensões de 300 por 218 e elas possuem uma versão com ou sem tampa e com porta-tampa. Na questão de caixa de gordura, algumas características técnicas. Elas possuem 2 entradas com diâmetro nominal de 75 e uma entrada com diâmetro nominal de 50. E a sua saída, ela possui diâmetro nominal de 100. Ela possui uma superfície totalmente lisa, que não gera incrustação de gordura. Ela contém a cesta de limpeza para auxiliar na retirada dos resíduos sólidos, a gordura no caso. O seu volume de retenção é de 19 litros, superior ao exigido pela norma. Atende confortavelmente a uma pia de cozinha residencial. As suas dimensões são de 558 por 300 e elas possuem versão com ou sem tampa e porta-tampa. Falando um pouco a respeito sobre o coletor predial, de acordo com a norma a 8160, o coletor predial é o trecho de tubulação que compreende entre a inserção do subcoletor, ramal de esgoto ou de descarga ou caixa de inspeção geral ao coletor público. Calma, essa parte ficou um pouco vaga. Ou seja, o coletor predial é aquela última parte após o subcoletor, o ramal de esgoto. Vamos falar assim a respeito do subcoletor. Ela é aquela última tubulação que liga direto para o coletor público, certo? Então, toda edificação ela deve ter a própria instalação de esgoto com a respectiva ligação do coletor público e deve ser feita por gravidade. Portanto, ter uma cota de nível suficientemente mais elevada. A distância entre o coletor predial com o coletor público e o dispositivo de inspeção mais próximo não deve ser superior a 15 metros. O coletor predial deve ter diâmetro nominal mínimo de 100 milímetros. E o dimensionamento é feito pelo somatório de unidades Hunter de contribuição. Falando a respeito um pouco sobre a válvula de retenção. A válvula de retenção é essa válvula que vocês veem aí. Eu vou deixar em anexo um vídeo que eu encontrei no YouTube. Não é meu, então os direitos autorais cabem a outra pessoa. Mas vai ser bem interessante se vocês puderem dar uma olhada. Ele fala um pouco, ele mostra como compreende o funcionamento da válvula de retenção e como é a sua importância. Essa válvula de retenção é uma conexão que é instalada nos ramais prediais
depois das caixas de expansão, que impede o retorno de esgoto em situações como inundações, enchentes, refluxo de marés, entupimentos, vazões elevadas de um período de chuva. E ela também pode ser utilizada nos ramais prediais de águas pluviais. Vai ser bem interessante vocês darem uma olhadinha, porque essa válvula de retenção ela é muito interessante. Além dela também proibir a passagem de animais para a instalação de esgoto, certo? Agora nós vamos tratar um pouco sobre os materiais utilizados nas instalações sanitárias, certo? De acordo com a norma NBR 8160, os materiais a serem empregados nos sistemas prediais de esgoto, eles devem ser especificados com o fundo do tipo de esgoto a ser conduzido, a sua temperatura, os efeitos químicos e físicos, os esforços ou solicitações mecânicas que possam ser submetidos às instalações. Ou seja, todos os materiais utilizados nesse tipo de instalação, ele deve ter especificado a temperatura, os efeitos químicos e físicos e os esforços que eles chegarão a suportar, certo? Os esforços mecânicos. Os materiais usualmente empregados nas ações de conexão de esgoto são o PVC, da linha sanitária, que seria a série normal e reforçada, o ferro fundido e a manilha cerâmica. Eles não podem ser utilizados nos sistemas prediais de esgoto sanitários, materiais ou componentes não constantes de normalização brasileira. Ou seja, você vê, não, mas os Estados Unidos utilizam aquele tipo de material. Não. Você deve sempre ser atento e pensar nas normas brasileiras, o que as normas brasileiras determinam. Nós sabemos que nem sempre é o mais correto, nem sempre é o que na prática é o mais satisfatório, que poderia existir um material melhor, ela funciona de forma melhor, só que é o que nós temos em mercado e é o que nós devemos atender, que seriam as nossas leis, se pode se dizer assim, né? Ainda falando um pouco, nós temos também que o PVC ele é o material mais utilizado nos sistemas prediais de esgoto e ele é um material bem satisfatório, porque nós vamos ver mais para frente, ele possui inúmeras vantagens. Para tubulações aparentes, instalados na horizontal e laje suspensa, é recomendável a utilização de tubos mais reforçados, certo? Como no caso a linha de série R da Tigre. Nos pontos críticos da instalação, como os pés de coluna, os tubos de queda, podem ocorrer choques provocados pela queda de resíduos sólidos, normalmente encontrada há anos. Então, por isso, nós devemos pensar em um material mais resistente. Então, as curvas da série da linha R da Tigre, elas foram fabricadas com esse reforço extra nessa espessura da parede, por isso eles são especialmente indicados para esses pontos críticos, certo? Só não é fazendo propaganda, mas mais uma vez falando, é porque a Tigre ela investe bastante em novas tecnologias para esse tipo de meio. É tanto que o nosso livro, o livro que a gente segue, né, o livro que a Escola Técnica de São Vicente de Paula recomenda, ela fala bastante sobre a Tigre e todo o sistema que ela determina. Continuando, vamos falar um pouco sobre o PVC. É aquela mesma coisa que nós falamos nos materiais utilizados para instalações de água fria. Nas linhas hidráulicas e sanitárias existe uma gama completa de tubos e conexões que permitem executar instalações de água fria, pluviais e de esgoto.
Os tubos de PVC, eles são leves, eles possuem um peso específico de 1,4 gramas por centímetro cúbico, o que permite a facilidade no transporte e manuseio. Devido às suas paredes espelhadas e livres de corrosão, o PVC ele proporciona uma maior vazão e uma menor perda de carga. E esse PVC ele é dividido em 4 tipos, que seriam os 2 tipos que nós falamos anteriormente, que para água fria, e os 2 tipos da série de esgoto, que seria o tubo de PVC de esgoto de série normal e o tubo de PVC de esgoto de série reforçada. O tubo de PVC de esgoto de série normal. As linhas de tubos e conexões fabricadas em PVC rígido para a condução dos efluentes, ou seja, das águas servidas dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios, das instalações prediais de esgoto e ventilação. Ou seja, a série normal ela é determinada justamente para a condução dos efluentes de vários aparelhos, que seria a bacia sanitária, mictório, certo? Aí nós temos algumas imagens que mostram o tubo de PVC de esgoto de série normal. Algumas características dos tubos de PVC de série normal. Ele possui a cor branca, as suas bitolas são de 40, 50, 75, 100 e 150 milímetros. O diâmetro de 40 possui junta soldável, enquanto o diâmetro de 50 a 150 milímetros, ela possui junta soldável ou elástica, com aquele anel de borracha que nós vimos anteriormente, esse anelzinho aqui, ó, certo? Os tubos, eles são barras de 3 e 6 metros, aí vai depender do seu projeto, qual você vai usar. Projetos para trabalhar como conduto livre, sem pressão, certo? E ela possui uma temperatura máxima de trabalho de 45 graus Celsius, em regime contínuo. Uma coisa que é bem interessante a gente levar em consideração é a norma que fabrica esse tubo de PVC de esgoto de série normal, que é a 5688, a NBR 5688 da ABNT, de sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação. Agora falando um pouco sobre o tubo de PVC de esgoto de série reforçada. São linhas e tubos de conexão de PVC rígido, fabricados com espessura de parede maior do que a linha de série normal, ou seja, ele possui como é que eu posso dizer? Uma maior espessura, ele é mais grossinho do que o PVC de série normal, para serem utilizados na condução de efluentes dos trechos que sofrem maiores impactos, internos ou externos, como o tubo de queda, subcoletores, os ramais de despejo da máquina de lavar, as luzes residenciais e também condutores verticais da água de chuva em obras com mais de 3 pavimentos. Algumas características sobre o tubo de PVC de esgoto da série reforçada seria que ele possui a cor cinza, os seus diâmetros correspondem a 40, 50, 75, 100 e 150 milímetros. Ele possui junta soldável ou elástica com um anel de borracha. Os tubos eles também são com barras de 3 e 6 metros. Eles são projetados para trabalhar como conduto livre, ou seja, sem pressão. E um diferencial que ele possui é que, além dele ser reforçado, ele possui uma temperatura máxima de trabalho de 75 graus Celsius em regime contido. E eles também são fabricados conforme a norma 5688 nos sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação. Agora nós vamos falar um pouco a respeito sobre outro material utilizado para a instalação de esgoto, que seria os tubos de ferro fundido. Os tubos de ferro fundido, eles são incombustíveis e possuem alta resistência a choque. Por essa razão, são os mais utilizados nas instalações aparentes, particularmente em garagens ou de subsolos ou pilotes, onde existe a possibilidade de ocorrer incidentes.
Também apresenta como vantagens. Ele possui uma alta resistência a produtos químicos, alta durabilidade, tá certo. E ele possui resistência a alta temperatura. Por ser um tubo de ferro fundido, é claro que ele vai resistir a altas temperaturas. Nós temos alguns, só que uma coisa que eu gostaria de levar em consideração é que o tubo de PVC, ele pode ser mais maleável do que o tubo de ferro fundido. Ou seja, se você for utilizar uma instalação de tubo de ferro fundido, além dele ser bem mais caro do que os tubos de PVC, vocês também devem pensar que ele não vai ser tão maleável. Você tem que pensar, o projeto ele tem que ficar aqui, não, então ele vai ficar aqui. Porque o ferro ele não é tão fácil de levar, né? As conexões, agora que também é bem bonitinho, né? As conexões aqui, como a gente pode ver, elas são bem, assim, peças cromadas. O tubo é bem diversificado, certo? E também falando sobre as manilhas cerâmicas. As manilhas cerâmicas são as mais utilizadas para receber os efluentes industriais ou solventes orgânicos. Elas também possuem resistência à ação de solos agressivos e de correntes eletrolíticas, certo? As manilhas cerâmicas são essas aqui. Eles parecem um pouco assim com a cor de barro, né? Mas seriam esse tipo de material, seria um material cerâmico. E é isso, pessoal. Uma coisa que eu devo falar em consideração é que a aula de esgoto sanitário ainda vai ter mais uma aula para o próximo a aula 11, ainda vai ser a respeito sobre esgotos sanitários, que seria a parte de dimensionamento das tubulações. É o que a gente vai levar em consideração. Qual o diâmetro nominal que eu devo utilizar para um ramal de esgoto? Qual o diâmetro nominal que eu devo utilizar para um ramal de descarga? Enfim, isso vai ficar para a próxima aula. E a frase que eu deixo hoje é que cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir, de Steve Jobs. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.